estão vendo aí, atentados no plural. Não houve nem no singular, não houve nada. Não houve nada. Vamos lá. Vamos lá. Esse cadáver era um cadáver que eles esperavam para fingir, para explorá-lo, né? E fingir que o Brasil é outro. Eles não conseguem ou não querem enxergar o Brasil real. Depois, o passado não passa, né, para eles. Aqui é assim. Depois, quando convém, depois do 8 de janeiro, muita coisa aconteceu. Por exemplo, e é recentíssima para ser esquecida, a eleição municipal. O brasileiro, o povo brasileiro, aplicou uma surra histórica na esquerda e no consórcio que está no poder, que não pode ser esquecida. A campanha foi tranquila porque a Justiça Eleitoral, que é um puxadinho do Supremo, não se meteu. Foi uma campanha onde os candidatos trocaram acusações, como sempre, tá? Duelaram, disputaram o poder e a direita, os conservadores democratas tiveram uma vitória ampla, histórica. Foi esmagado o PT e os seus satélites. Essa campanha deixou claríssimo que o brasileiro não precisa de babá de marmanja, ele escolhe o seu candidato sozinho e bem. Não precisa de tutores, de toga, determinando quem é o candidato que precisa ser eleito em tal e tal cidade. O fator de insegurança jurídica e política no Brasil é o Supremo. Quando ele não se mete, tudo vai bem. Então eles precisam recriar o Brasil crispado, que foi uma obra na eleição presidencial do Alexandre de Moraes, tendo seus como comparsas os demais ministros. Eles precisam recriar isso aí para justificar os inquéritos secretos, os pontapés diários na Constituição, e agora existe uma regência trina, né, como no Império, formada pelo Barroso, pelo Alexandre de Moraes e pelo Gilmar Mendes. Eles discursaram sobre o assunto e, olha, o país que eles veem não é o que vê um homem normal. Eles são muito parecidos. A cabeça deles anda muito parecidas com a do suicida, que eram evidente, que viviam evidente desequilíbrio mental. Está provadíssimo. O Alexandre lembrou muito bem, quer dizer, o advogado tem que ter uma causa. São advogados. E para piorar, o Alexandre de Moraes teve uma experiência como promotor daqueles que só acusava. Todos. Ele quer prender. Ele é um carcereiro. Né? Carcereiro vocacional. Pois bem, eles falaram, olha só o que diz, por exemplo, o Barroso. Onde foi que nos perdemos nesse mundo de ódio, intolerância e golpismo? Houve alguma coisa na campanha eleitoral que permita, que autorize uma frase dessas? Claro, Barroso adora ouvir a própria voz, né? É uma música, a voz dele para os próprios ouvidos. A gente conhece vários oradores assim, né? Ele ama o próprio Barroso. Ele se ama. Aí ele vem. Querem perdoar sem antes sequer condenar. Querem perdoar sem antes sequer condenar, para dizer que a anistia não faz sentido. Eles é que condenam sem que exista o devido processo legal e sem que seja exercido o direito de ampla defesa. É outra coisa. Eles mantêm presos os inocentes, e aí por isso é que eu citei o Alexandre. Ele falou, o advogado tem uma causa.
ele está dizendo que onde foi que nos perdemos e tal, e por que subitamente se extraiu o pior das pessoas. Foi ele quem disse, ao lado do João de Deus, que o estuprador compulsivo extraía o melhor de todos nós. Quer dizer, para ele o João de Deus era o modelo. Agora estão extraindo o pior. Então liberte o João de Deus. Aliás, está em prisão domiciliar, que é uma maravilha. Semelhante à prisão domiciliar que foi imposta por eles mesmos, aí aos ministros. Não saem de casa, enxergam outro país. E eu lembro, Alexandre, que o grande Sobral Pinto, que seria tido hoje como um otário por dizer coisas assim, ele dizia que o primeiro juiz do caso é o advogado. O advogado não pode aceitar uma causa que vai obrigá-lo a mentir. Ninguém pode dizer que um assassino não é assassino, por esperteza. Você pode tentar, pelo menos é o que disse o grande, repito, Sobral Pinto, você procura atenuantes, você tenta abrandar a pena, mas não mente. Os ministros do Supremo mentem o tempo todo.